Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando do Congresso da Família e da comemoração dos 17 anos da Igreja Gileade da Parangaba. Aproveito para trazer o abraço fraterno dos irmãos ali da Gileade do José Walter. Quando o pastor Álvaro nos fez o convite para estar trazendo a mensagem e nos deu o tema que seria abordado aqui nessa noite, né? Onde está sendo edificado o teu lar? Primeiro veio um sentimento de euforia, porque família é sempre empolgante falar sobre esse tema. Quando solteiro, eu tinha um sonho, né, de constituir a minha família. E passados aí 30 anos, eu e Osana já celebramos essa marca de casados. Hoje nós temos 2 filhas já bem crescidas, né, Rebeca e Débora. E graças a Deus eu me sinto privilegiado por esse presente de Deus e só posso agradecer. O segundo sentimento que eu tenho é de confiança, pois nós precisamos edificar o nosso lar firmado em Deus. Hoje a gente vê as pessoas alicerçando os seus lares em valores tão mesquinhos, temporários, e aí quando nós nos voltamos à palavra de Deus, vemos aquilo que realmente Deus quer para nós e para a nossa família. Nós vivemos numa sociedade de relações líquidas, voláteis, que mudam rapidamente. Aquilo que é moral hoje, amanhã já é imoral, o que é imoral já se torna moral. Essa é a nossa sociedade. Mas aqueles que estão balizados na palavra de Deus, aqueles que têm o Senhor como o Deus da sua salvação, podem realmente encontrar segurança para si e para a sua vida e para a sua família. É por isso que é necessário estarmos ancorados, seguros no Senhor. Essa premissa é uma condição sine qua non para edificar um lar sobre a rocha. E um terceiro sentimento é o sentimento de medo. E aqui é importante que se diga que o medo não é somente negativo, né? Também não podemos, claro, viver reféns da insegurança, do pavor, do medo, mesmo diante de uma sociedade tão violenta como a nossa. Mas o medo também tem um seu lado positivo, pois nos mostra que nós somos humanos, finitos, pecadores e dependentes de um Deus soberano e Senhor de todo o universo. E assim, mesmo que venha a se abater contra nossas vidas, contra nossos lares, tempestades, no Senhor nós somos vencedores e o nosso lar está firmado na rocha. Glória a Deus. Bom, feitos esses esclarecimentos, permitam-me então falar um pouco da realidade da nossa família, né? Do que nós estamos querendo enquanto povo de Deus, já que esse foi o tema desse congresso da família de 2024. A palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz que o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E aí, queridos, a gente precisa entender que mesmo nós estando numa sociedade tão caótica, aonde as pessoas hoje acreditam em algo e amanhã já desacreditam, ou até mesmo num povo tão incrédulo diante dos preceitos da palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que o nosso fundamento permanece inabalável. Passam céus e terra, mas o Senhor é com a sua igreja. Não precisamos nos preocupar, porque Deus sempre supre o seu povo com mais do que o suficiente. Daí o apóstolo Paulo em Efésios declarar: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o poder que atua em nós. É o poder de Deus atuando na nossa vida, na nossa família e garantindo o êxito diante dos seus propósitos. Porque como lemos lá em Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Atualmente, os valores morais estão em colapso, fazendo do casamento uma porta aberta para o divórcio. As formas do mundo de tentar criar os filhos também estão em colapso. Os modelos da família da nossa sociedade são degradantes. Ainda há pouco ouvimos o testemunho de um casal falando dessa família que nós entendemos uma família de Deus, o homem da mulher. Mas hoje em dia a gente vê modelos paralelos, totalmente distorcidos da palavra do Senhor. É diante desse quadro caótico dessa nossa sociedade que devemos nos perguntar: onde está sendo edificado o nosso lar? Devemos sim edificar o nosso lar naquele que é eterno e não nas coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Contudo, é bom que se diga que não há uma fórmula única, uma fórmula que possa igualar todas as famílias. Cada uma das famílias tem as suas peculiaridades.
Mas eu tenho uma segurança, que mesmo que não tendo uma fórmula mágica, existe sim um padrão, um princípio bíblico que norteia não apenas os crentes, mas as suas famílias, para que possam edificar as suas famílias em bases sólidas e duradouras. E há uma ilustração que nos ajuda a compreender isso. Eu acho que vocês sabem que o Japão, ele é um país onde acontecem muitos abalos sísmicos, e isso gera terremotos e tsunamis. Daí a necessidade de que as suas construções, os seus edifícios, absorvam os impactos e resistam aos tremores decorrentes desses abalos naturais, reduzindo assim catástrofes e mortes. Porém, com toda a tecnologia para identificar com antecedência os tremores, ou mesmo as consequências desses abalos, isso não impede que os tremores aconteçam, apenas minimiza os prejuízos e as mortes. E assim eu quero dizer para você que por mais cuidado que você possa ter com a sua família, por mais desejo que você possa ter de proteger o seu cônjuge, os seus filhos, nós não estamos blindados, nós não estamos imunes aos problemas, às vicissitudes desse mundo. Estamos a encarar as dificuldades, às vezes até diariamente. Assim, também, queridos, precisamos entender que nós precisamos depender de Deus. Nós não estamos isentos de tempos difíceis, de tempestades que atinjam nossas casas. O próprio Cristo nos alerta: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Por isso, queridos, eu quero nessa noite apresentar alguns princípios bíblicos que nos levem a buscar e a edificar o nosso lar na rocha. E mesmo que venhamos a sofrer reveses em um mundo corrompido, essa família continuará firme no Senhor, mesmo quando a inundação e a torrente vier contra ela. Assim eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49. Diz assim: porque vocês me chamam Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Queridos, em ambos os casos dessa parábola, independentemente da solidez da casa, da resistência dos alicerces e da sabedoria do construtor, tempestades acontecem. Em ambos os casos, a palavra de Deus diz que veio a inundação, a torrente deu contra aquelas casas. Não foram as casas que causaram a inundação, mas ambas tiveram que suportá-la. Uma permaneceu de pé e outra foi ao chão. Eu não preciso convencê-lo de que a vida está cheia de inundações, de tempestades, muitas das quais até mesmo somos nós que as causamos. Porém, independentemente de a causa ser interna ou externa, nós devemos suportar todas as tempestades. Às vezes cai a chuva de depressão, de medo e de solidão. Outras vezes surge uma enxurrada de pecados pessoais, tensão familiar e relacionamentos quebrados. Vem a inundação da pressão da sociedade, dos amigos, soprando para nos afastar de Deus. E tudo isso bate contra nossas vidas, contra os nossos lares, colidindo com os nossos valores, de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, essa experiência é tão comum, que se pode presumir com segurança que cada um de nós, neste momento, ou já viveu alguma experiência difícil, ou está vivendo, ou vai viver. Às vezes, essas três situações acontecem até mesmo ao mesmo tempo. Na passagem de Lucas, aqui no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele está pregando o seu famoso Sermão do Monte. E os versículos 17 e 19 relatam que ali estavam muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de vários lugares, que estavam acompanhando Jesus. E aqui diz o motivo porque eles acompanhavam a Cristo. Porque eles vieram para ouvi-lo
e serem curadas de suas doenças, pois havia entre eles perturbados por espíritos imundos, e estes ficaram curados. E todos que procuravam tocar nele, porque dele saía poder, a todos ele curava. Aquela multidão, bem como os seus discípulos, estavam ali ouvindo a mensagem que se tornou célebre, conhecida nos 3 evangelhos chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E depois de proferir ensinamentos impactantes, exortações que balançaram e confrontaram a vida daqueles homens, aquelas pessoas se mostraram atônitas, perplexas, não apenas pelos milagres que Jesus havia realizado, mas em especial pela mensagem que ele pregara. Ele falava abertamente acerca do íntimo da vida daquelas pessoas. Ele mostrava um retrato fiel de como elas se encontravam. É nesse momento que Jesus então lhes dirige uma pergunta, aqui nos versículos 46 e 47. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus está confrontando os seus discípulos e as multidões, porque mesmo que elas ansiassem ouvir Jesus, mesmo que elas desejassem ver Jesus realizar milagres, o Senhor Jesus questiona: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esse parece até um diálogo de Jesus com muitos crentes do século 21, dos nossos dias, porque infelizmente são muitos aqueles que chamam Jesus de Senhor e Senhor, mas que não obedecem a sua voz, a sua palavra. Jesus sabe que entre aqueles que o acompanhavam, existiam alguns que simplesmente buscavam a cura, e não é muito diferente. Hoje, há muitas igrejas que se lotam por conta da propaganda de cura, e como nós vemos pessoas doentes, e isso dá ibope, mas não apenas doentes. A gente vê também Jesus exorcizando, Jesus repreendendo demônios, uma outra realidade dos nossos dias, diferentemente, porque uns gostam até de entrevistar, mas vergonhosamente nos nossos dias há aqueles que aproveitam a popularidade do diabo para fazer entrevista nos meios de comunicação. Queridos, mas também existiam aqueles que procuravam seguir a Jesus por conta dos seus ensinamentos, seus verdadeiros discípulos. E eu espero e certamente acredito que estes que aqui se encontram nessa noite podem ser chamados de verdadeiros discípulos de Jesus, porque estão aqui atentos à sua palavra. Talvez alguns deixaram de estar numa festa de aniversário de um parente, de um amigo, fazer uma programação diferente nessa noite para participar da segunda noite do Congresso da Família. É nesse momento então, queridos, que Jesus apresenta àqueles homens a sua parábola, que é conhecida como a parábola do prudente e do insensato. Veja, aqui nos versículos 48 e 49, Jesus diz que aquele que vem a ele, que ouve as suas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Não vou negar a vocês que toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro da minha infância, da minha mãe contando a história do lobo e dos 3 porquinhos. Porque é o que vem na minha mente, né? São as minhas memórias de infância. E basicamente é isso. É você ter uma casa construída, edificada, firmada na rocha, e a outra apenas erguida na superfície. E a palavra de Deus diz que a torrente derrubou a casa do insensato. A sua vida não resistiu ao caos que girava ao seu redor. E muitos, infelizmente, estão dessa forma. Vêm as tempestades, vêm os problemas, vêm as decepções, e as pessoas simplesmente abandonam a igreja. Ou até mesmo abandonam o Senhor Jesus. Será que a sua família está sofrendo com os efeitos das tempestades e das inundações do dia a dia? Mas a palavra de Deus fala que, em contramão,
Houve uma outra casa que foi construída pelo homem prudente, e ela permaneceu forte. A sua família, embora sofrendo com os efeitos das chuvas intensas, permaneceu tão forte quanto antes de cair a primeira gota de chuva. Todos nós, queridos, queremos ser um homem e uma mulher prudente. Cada um de nós quer uma família que possa suportar um diagnóstico preocupante, uma decepção dolorosa ou uma experiência traumática que possa nos atingir. Queremos permanecer firmes, apesar de todas as dificuldades que possam se abater contra nós. Mas é claro que isso não é fácil. Quantas vezes o choro, a tristeza não vem diante de nós? Mas Jesus está oferecendo aqui para cada um de nós, através dessa parábola, um produto final do seu ensinamento. Ele está nos ensinando a edificar a nossa vida, edificar o nosso lar. E se nós queremos ser um povo que constrói famílias inabaláveis, famílias que resistam às inundações da vida, um lar que suporte as intempéries do dia a dia, sem desmoronar, precisamos ser homens e mulheres sábios, prudentes. Precisaremos, queridos, seguir as orientações graciosas do Senhor. Hoje nós nos deixamos levar por tudo aquilo que chega até nós. Às vezes uma palavra de um colega de trabalho, às vezes um amigo da faculdade ou da escola, às vezes alguém do nosso ambiente de amizade da vizinhança, e nem sempre nos atentamos a ouvir a palavra de Deus. Somos muito levados por aquilo que acontece ou por aquilo que nos chega através das redes sociais. E até mesmo nos alimentamos disso. Deixamos de nos alimentar da palavra de Deus e passamos a nos satisfazer, com esses doces que são colocados na nossa boca. Deixamos de nos alimentar fartamente na palavra de Deus. Precisamos, queridos, buscar retidão, estar em guarda contra os falsos ensinos e confiar no Senhor Jesus e não em nós mesmos, porque a nossa confiança é falha. Precisamos construir o nosso lar sobre a rocha. E para construir uma casa que não desmorone diante das inundações, diante das tempestades da vida, a primeira coisa a fazer é a fundação. Sem dúvida, o aspecto mais importante de uma construção é o alicerce, é o fundamento. E isso é verdade quando se trata de construir uma casa. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, nos instrui sobre a fundação, dizendo: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Nós não podemos alicerçar a nossa vida, o nosso lar, a igreja, a não ser em Jesus Cristo. Precisamos firmar o alicerce do nosso lar. Ao final do Sermão da Montanha, Jesus apresenta dois homens, cada um dos quais saiu para construir a sua casa. E a parábola que a gente leu diz que um cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, enquanto que o outro construiu uma casa sobre o chão, não fez alicerce. E aí a gente sabe as consequências. A inundação veio. Para aquele que tinha feito o alicerce, o fundamento, a fundação, a casa permaneceu de pé. Mas para o outro, que apenas levantou as paredes sobre a terra, a inundação a fez desmoronar. Queridos, a fundação fez toda a diferença para que o lar do homem prudente e sábio permanecesse de pé, enquanto a do imprudente desmoronasse. E aí a pergunta que nos faz aqui a palavra de Deus é: sobre que fundamento nós estamos erguendo a nossa vida e a nossa família? Será que nós estamos erguendo o nosso lar sobre a superficialidade desse mundo, sobre as coisas passageiras que esse mundo tem a oferecer? Porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Eu lembro que alguns anos atrás, a gente olhava para o ambiente evangélico e a gente contava o número de igrejas que existiam na cidade de Fortaleza. Nós tínhamos algumas igrejas que já tinham uma história, dentro do universo do município. Mas hoje, você vê a quantidade de igrejas. Aqui vocês são a melhor igreja no quarteirão, Glória a Deus por isso, que bênção, A concorrência aqui é zero.
Um quarteirão não tem ninguém, né? Lá no nosso quarteirão a gente tem não sei quantas igrejas, né? Não dá nem para a gente dizer um negócio desse, porque senão cria inimizade com os outros pastores, né? Mas essa é a realidade, as coisas vão mudando. Mas a gente precisa entender, queridos, que ao longo desses 17 anos, nós temos um alicerce firmado no Senhor Jesus. E se você tem colocado o alicerce do seu lado, da sua família, da sua vida em Cristo, podem vir as tempestades, podem vir as lutas. Ah, pastor, você está chamando luta para mim, problema para minha casa? Não, eu quero dizer que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas. Nós não estamos blindados. Essa coisa de casamento blindado só serve para dar dinheiro para algumas pessoas. Nós não temos como blindar a nossa vida dos problemas. Nós não temos como estar isentos das dificuldades. Deus faz chover sobre justos e injustos, e os problemas vêm sobre todos nós. Mas apesar dos problemas, apesar das lutas, nós podemos saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Ele não promete que nós não passaremos por provações, mas Ele nos garante que mesmo em meio às provações, Ele estará conosco, e Ele é que nos garante a vitória. Mas há uma segunda parte da construção, queridos, que é erguer as paredes. As paredes darão estrutura à sua casa, e a grande pergunta é: que tipo de paredes você está erguendo? Vamos pensar que seja uma casa pequena, 4 paredes, e aí a primeira parede foi aqui citada por um dos casais que deu o seu testemunho aqui: comunicação. Queridos, há várias razões pelas quais as pessoas terminam seus casamentos com o divórcio, e na maioria das vezes a falta de comunicação é uma das principais variáveis que levam ao desabamento de um lar. Desde o início desse ano nós assumimos um propósito de conversar com os casais da nossa igreja, e é surpreendente como a falta de comunicação é a porta de entrada para diversos problemas que minam as relações familiares. E aqui eu não estou falando apenas de problemas entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos, e até mesmo entre irmãos. Se você notar, quando o pecado entrou no lar, na primeira família, lá em Gênesis 3, imediatamente houve uma ruptura na comunicação, na conexão entre homem e mulher, aquele primeiro casal, e Deus. Eles que continuamente, diariamente, estavam falando com Deus, eles se escondem do Senhor. Essa é a realidade dos homens dos nossos dias. Não querem nada com Deus, às vezes até negam a sua existência. Deus fala com Adão e diz, pergunta o que está acontecendo, e a resposta de Adão foi: a mulher que me deste. Jogar o erro no outro sempre é a coisa mais fácil. E aí Deus se volta para a mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Muitas vezes, queridos, o nosso egoísmo, que é consequência do pecado, começa a distorcer a nossa comunicação, e começamos a apontar a culpa do outro, porque é mais fácil a gente apontar o erro do outro do que reconhecer a nossa parcela de erro no problema. No curso de noivos, eu digo que às vezes o casal expressará os seus sentimentos em silêncio, como por exemplo a falta de um elogio ou a ausência de um incentivo. Mas mesmo assim, em silêncio, o casal se comunica, mas se comunica mostrando indiferença e desprezo. Além disso, você pode até falar, e falar coisas negativas, como por exemplo: eu não quero ter nada a ver com você, ou, como é muito do hábito dos homens, tanto faz. Queridos, coisas negativas são depreciativas e dolorosas. Porém, uma parede de comunicação verdadeira, cristã, precisa ser erguida para que haja liberdade, não apenas de palavras, mas de cuidado, de sentimento, de toque, de zelo. O mesmo se aplica na relação com os filhos e entre irmãos, quando se deve desenvolver uma comunicação livre de ruídos e obstáculos que interfiram naquilo que se transmite e que acaba por comprometer as outras paredes. A comunicação é essencial. Se fala de finanças,
se fala de criação de filhos, se fala de relacionamento com parentes, se fala acerca de intimidade sexual. A comunicação é essa primeira parede essencial para se construir um lar que seja duradouro. Há uma segunda parede, que também foi apresentada aqui por um dos casais no vídeo, que é confiança. Nenhum relacionamento pode durar sem confiança. Não importa se é um relacionamento comercial, um tratado entre países, ou uma aliança chamada casamento, ou até mesmo o seu relacionamento vivo e amoroso com Deus. Essa é uma aliança que precisa ser construída com confiança. Você pode ter assumido no altar uma aliança com seu cônjuge, de ser-lhe fiel, de amá-lo, respeitá-lo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida, até que a morte os separe. Porém, isso não isenta você de, no dia seguinte aos seus votos, estar traindo aquela pessoa com quem você celebrou uma aliança. É vital para a existência de longo prazo de um lar, que uma parede de confiança se mantenha firme e sólida. Maridos e esposas precisam encontrar biblicamente maneiras, dia após dia, de deixar seu companheiro saber que eles são confiáveis. No mundo aonde as relações são tão líquidas, aonde as pessoas não mantêm a sua palavra, é tão difícil a gente manter a confiança um no outro. E isso também, querido, se aplica à relação entre pais e filhos, onde a confiança ultrapassa a linha da amizade e penetra na relação mais profunda de confidência de filhos com os pais. Daí precisarmos lembrar das palavras de Paulo aos Efésios no capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje, muitos filhos que ainda criança vinham à igreja, que na adolescência foram largados diante da telinha do celular ou do computador, na sua juventude não querem mais vir à casa do Senhor. Queridos, essa é uma luta diária. A palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. É uma tarefa árdua, mas é responsabilidade de cada mãe e de cada pai que amam a palavra de Deus, de orar pelos seus filhos. Às vezes nos cultos de oração lá na igreja, nós desafiamos os irmãos a estarem orando, intercedendo pelos seus filhos, em especial aqueles que estão afastados da casa do Senhor, da presença de Deus. Um dia estiveram participando, louvando, adorando, mas que com o passar dos anos se afastaram do Senhor Jesus. Há uma terceira parede da nossa casa que nós precisamos erguer: a satisfação um no outro. Deus sempre pretendeu que o nosso relacionamento fosse cheio de satisfação e de deleite. Em Provérbios 17, 22, lemos que o coração alegre é bom remédio. E em Provérbios 18, 22, nos é dito que o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E Salomão estava certo. Deus pretendia que o relacionamento do casamento fosse cheio de suas bênçãos. Eu nunca vi um casal que desejasse se casar e que se detestasse, que se odiasse um ao outro. Mas eu vi aqueles que apaixonados subiram ao altar, mas depois de alguns anos, na melhor das hipóteses, estão apenas tentando se suportar, em vez de aproveitar o tempo um com o outro. Deus não quer que seus filhos vivam uma vida de aparência, onde o lar não seja prazeroso, aonde quando você olha o final do expediente e você pensa: meu Deus, vou ter que voltar para casa. Não, queridos, Deus quer que vocês se satisfaçam um com o outro. Deus quer que o leito seja sem mácula, seja prazeroso. Há uma quarta parede, da flexibilidade. Esta parede, queridos, é a parede da graça e da misericórdia. É a injeção em seu lar
de que vocês serão sensíveis às necessidades uns dos outros e às mudanças que acontecem em suas vidas. Vocês podem imaginar que o tempo, ele atinge a todos nós. Certamente eu não vou ter esse rostinho bonito daqui a 50 anos, talvez até um pouco de rugas, né? Mas é assim, o tempo é cruel com todo mundo, né? O tempo realiza as mudanças em cada um de nós. Precisamos entender isso. Há momentos, queridos, em que nós precisamos estar extremamente próximos uns dos outros. E aqui, eu acredito que vocês têm o hábito nos seus lares de fazer as suas devocionais, de ler a palavra, de orar com sua família. Como isso é importante. Diariamente nós fazemos a devocional lá em casa. E eu quero estimular você a ter o seu tempo de devocional. Uma coisa que eu admiro na minha esposa. Eu acordo cedo, né? Aquela minha rotina de cuidar de casa e depois ir para a igreja. E eu vejo a minha esposa levantar e antes de descer para fazer qualquer coisa, ela vai fazer a sua devocional. Vai meditar na palavra de Deus, vai orar. O nosso tempo de devocional pessoal, o nosso tempo de devocional com a família é essencial. Às vezes, queridos, nós reclamamos dos problemas que se abatem contra o nosso lar e esquecemos de nos dedicar à oração e à palavra de Deus e a interceder um pelo outro, como é necessário. Mas eu quero falar acerca da terceira e última parte da construção. Falamos da fundação, falamos das paredes e eu quero falar do telhado. Ouça o mandamento contido na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, que diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O nosso telhado, a nossa proteção é o amor, mas há um qualificante aqui: esse amor é intenso. Não é um amor superficial, não é uma coisa fria, morna, não, é intenso, é vibrante, e abrange as nossas experiências de vida em relacionamentos, desafios, sonhos e dificuldades, porque amar quando as coisas nos são favoráveis, amar quando tudo está bem, é tranquilo. Esse ano, o tema do nosso encontro de casais com Cristo foi: amar é uma decisão. Nós fomos criados ouvindo músicas românticas ou assistindo filmes de Hollywood, aonde o amor estava sempre envolvido com a paixão, com frenesi entre dois corpos que se abraçam e se beijam. Mas, queridos, a gente sabe que não é só isso. A paixão é como fogo de palha, incendeia e logo queima. Mas o amor é como fogo numa tora de madeira grande, vai queimando aos poucos e é duradouro. Precisamos entender que nós decidimos amar, é uma decisão. É por isso que quando Paulo fala aos homens, ele diz: amai vossas esposas. Ele não diz assim: amai apenas enquanto elas estiverem jovens, bonitas. Até porque talvez você não tenha se olhado no espelho, não tenha visto que você está careca, barrigudo, né? Mas, queridos, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, o amor jamais acaba. E quando Paulo fez essa declaração, ele sabia que todo o resto acabaria. Há momentos em que você não tem paciência suficiente. Meu Deus, dia de culto lá em casa, 3 mulheres se arrumando para ir para a igreja. Oh Jesus, eu vou me atrasar, eu vou dirigir o culto, eu vou pregar. Meu Deus, que bênção, 3 mulheres, não tem coisa melhor. A paciência, né? Paciência às vezes nos falta entendimento, a força não é suficiente, né? Quando jovem a gente pode tudo, os anos se passam e a gente vê que a gente não pode com quase nada. Às vezes os recursos não são suficientes, o dinheiro não é suficiente, o tempo não é suficiente. Vivemos com as limitações da vida, mas podemos continuar amando, porque amar é uma decisão. Na minha conclusão dessa mensagem, eu quero desafiá-lo a erguer seu lar, observando essas 3 partes da construção: a fundação, as paredes e o telhado.
Pode ser que o seu lar esteja com problemas na fundação e você precise fazer reparos, ou que as paredes tenham sido danificadas pelas tempestades da vida, ou que o telhado esteja com goteiras, precisando de uma intervenção imediata antes que a próxima inundação se precipite contra o seu lar. Mas hoje, nessa noite, o Senhor te proporciona a oportunidade de construir um lar segundo o coração de Deus. O Senhor te proporciona a oportunidade de restaurar relacionamentos quebrados, de trazer o perdão, de renovar a aliança, de decidir amar. Esteja certo, este projeto levará uma vida inteira para construí-la. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A cada momento, a cada instante, nós investimos na nossa família. Ouvindo aqui o testemunho da irmã Tânia e ela falando que os filhos que ele e Álvaro criaram com tanto amor, já não estão mais com eles na sua casa, formaram suas famílias. Hoje, tem a alegria não só da filha e filho, mas também do neto, do genro, da nora. Que bênção! Meu sonho ainda há de se concretizar, né? Porém, queridos, a gente sabe que esse é um projeto para a vida inteira, porque a gente sempre vai estar investindo no outro. Os filhos vão, hoje Álvaro olha para Tânia, Tânia olha para Álvaro, e agora? Agora vamos aproveitar, vamos viajar, né? Oh, glória a Deus, né? Vamos trabalhar na obra do Senhor, vidas para alcançar, testemunho a dar. Queridos, isso é família, é um investimento diário, que todos nós somos chamados a fazer. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas o meu lar está passando por crises, problemas, que eu não tenho forças para recuperar. Deixa eu te dizer uma coisa: o arquiteto da tua família não é você, é o Senhor. Foi Ele que projetou o teu lar, e o projeto dele é inabalável. Somente Ele pode ajudar você a construir, a erguer a fundação, as paredes, o telhado. Esteja certo que podem vir todos os vendavais, tempestades e inundações, poderão abater-se contra o seu lar. Pode ser que você sofra problemas, dificuldades, mas ele permanecerá de pé, porque ele foi edificado sobre a rocha.